Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus, o nosso Criador, Deus do universo. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, de 23 de novembro de 2021, terça-feira, 34ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos e a todos que se voltam para ele. Salmo 84, versículo 9. Oração do dia. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 2, versículos de 31 a 45. Naqueles dias disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas e pareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras no verão, que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação, ó rei, em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem. E te constituiu senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo, à semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações, por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo, antes esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra que, sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois, no futuro.
O sonho é verdadeiro, a sua interpretação fiel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o salmo que está em Daniel, capítulo 3, versículos 57, 58, 59, 60, refrão 59b. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Repitamos. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Repitamos. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Aclamação ao Santo Evangelho com um texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Permanecei fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado, para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora, então, à reflexão. É importante termos reflexões que nos mostrem o que nós estamos recebendo de informação concreta. Porque a reflexão é feita por alguém que interpretou aquele texto. Vamos à primeira reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. A imponência do templo oferece segurança aos chefes religiosos que continuam identificados com as estruturas sociais, políticas e religiosas. Jesus esclarece que tudo será destruído. Não restará pedra sobre pedra. Querem então saber quando acontecerá a destruição. Jesus não apresenta nenhuma data, mas adverte contra os falsos messias que surgirão dizendo: sou eu, o tempo está próximo. Jesus diz: não sigam essa gente. Com a invasão e tomada de Jerusalém pelos romanos no ano 70, muitos pensavam lá na região que tinha chegado o fim do mundo. Jesus esclarece que não será logo o fim. Será o fim apenas de uma fase da história.
Jesus amplia o discurso e adverte seus discípulos de que sempre haverá guerras, terremotos, fome e epidemias, que marcam uma fase seguinte na história da humanidade. Então essa é uma reflexão, hein? Deixa eu ver se eu encontro mais algumas aqui, antes de entrar na reflexão do Antônio Carlos Santini. Deixa eu ver. Temos uma aqui interessante, mas vou ficar agora com a do livro Palavra e Vida 2013, hein? Atenção. É pequenininha. Existem muitos que estão preocupados com o tempo em que terão de acontecer estas coisas que Jesus nos diz. Tão preocupados estão que se deixam levar por qualquer anúncio. Amanhã, será amanhã. E já ficam nervosos pensando no amanhã. Se esquecem então do hoje. Hoje, agora, é o momento em que Deus está levantando o universo inteiro e nos está presenteando com a vida. Agora é o momento no qual precisamos dar nossa resposta de amor a tão grande generosidade, na qual temos de compartilhar o amor e a vida que agora nos é concedida como presente. Agora do Antônio Carlos Santini, a liturgia comentada. Este evangelho mostra mais uma vez a atenção de Jesus para com seu rebanho. Ele diz, cuidado, o original grego traz o verbo blepet, ou seja, abram bem os olhos. O mestre tem em mente a facilidade com que as pessoas e comunidades podem ser vítimas de espertalhões e líderes mal intencionados que exploram a credibilidade, ou melhor, a credulidade do povo. Exploram a fé do povo, a piedade do povo. Ora, é diante de nossos olhos que desfila na televisão uma legião de falsos profetas que se apoiam no nome de Jesus Cristo, prometendo curas com hora marcada, sucesso financeiro e uma vida sem sofrimentos. Não é coisa nova. Ao longo da história repetem-se os anunciadores do fim do mundo, como ocorreu com Montano no século II e seus seguidores, e tantos outros profetas da catástrofe na virada do ano 1000, incitando os fiéis a venderem seus bens, a subirem aos montes, à espera da vinda de Cristo. Pior ainda ocorreu com os 918 seguidores do pastor Jim Jones, na Guiana, que os induziu a cometerem o suicídio coletivo em novembro de 1978. A seita estava sob investigação após denúncias de ameaças físicas e morais, com os fiéis isolados das famílias, vítimas de tortura psicológica, exigência de entrega de propriedades e da renda dos membros, interferência no casamento e na vida sexual dos casais. Mesmo em comunidades católicas, têm ocorrido casos recentes de abuso de poder, mitificação de lideranças e desvios de conduta, motivando a intervenção da Santa Sé e o afastamento de dirigentes. Para abrir os olhos, diz Santini, o alerta de Jesus. Há critérios a serem observados. Primeiro, quem está no centro de tudo? É a pessoa de Jesus Cristo ou a liderança humana? Se não for Jesus, vai mal. Segundo, existe transparência na vida financeira da instituição? Terceiro, respeita-se a liberdade de consciência dos indivíduos e a autonomia das famílias? Quarto, as decisões têm participação comunitária ou derivam de decretos imperiais? Quinto, o grupo professa obediência ao bispo local? Mas existe um critério definitivo, a cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Desde o êxodo de Israel, quando a serpente de bronze foi erguida no madeiro, é para Jesus crucificado que devemos erguer nossos olhos. Só de Jesus nos vem a salvação. Se aparecer algum indivíduo prometendo cristianismo fácil, está mentindo. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Não a nós, Senhor, mas a teu nome daremos glória. Salmo 115, versículo 1.
Vamos agora ao santo do dia. Terça-feira, dia 23, todos os dias nós temos vários santos. E o padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, escolhe um para biografar. O santo do dia eu passo para vocês podem utilizar à vontade, se quiserem, para a evangelização. Acessem meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6. Acessem e usem à vontade, livremente, imagens e textos para tentar salvar almas nesse mundo tão secularizado, tão profano. Santo do dia 23 de novembro, São Clemente I. Clemente foi o quarto Papa da Igreja de Roma. Então, Clemente I, quarto Papa da Igreja, ainda no primeiro século, vivia em Roma e foi contemporâneo de São João Evangelista, São Filipe e São Paulo Apóstolo. A antiga tradição cristã o apresenta como filho do senador Faustino, da família Flávia, parente do imperador Domiciano. Governou a igreja por longo período, dos anos 88 ao 97, no qual levou adiante a evangelização firmemente centrada nos princípios da doutrina. Foi considerado o autor da célebre Carta aos Coríntios. Através da carta, Clemente I os animou a perseverarem na fé, na caridade ensinada por Cristo e participarem da união com a igreja. Restabeleceu o uso da crisma. Hein? Nos séculos iniciais da igreja, hein? Segundo a tradição de São Pedro, instituiu o uso da expressão amém nos ritos religiosos. Com sua atuação séria e exemplar, converteu até Domitila, irmã do imperador Domiciano, fato que ajudou muito para amenizar a sangrenta perseguição aos cristãos. Por causa de suas ações, o Papa Clemente I acabou exilado na Crimeia, onde encontrou milhares de cristãos abandonados. Passou a encorajá-los a perseverarem na fé e converteu muitos outros pagãos. Novamente, suas atitudes desagradaram as lideranças pagãs. O imperador mandou jogá-lo ao Mar Negro, com uma âncora amarrada ao pescoço. Tudo aconteceu no dia 23 de novembro do ano 101. Reflexão. O Papa São Clemente I, na sua Carta aos Coríntios, faz-nos este convite. Olhemos para o Pai, Criador de todo o universo, afeiçoemo-nos aos dons e benefícios da paz, magníficos e sublimes. O Criador e Senhor do universo dispôs que todas as coisas acontecessem em paz e na concórdia. Bondoso para com tudo e de modo particular para conosco, que recorremos à sua piedade por intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração. Rezemos. Senhor Jesus, vós que confiastes a Pedro o cuidado de vossas ovelhas, infundi vosso Espírito em vosso sucessor, o Papa, que ele se alimente de vossa vontade e guie a Igreja segundo os desígnios do Pai, que vós mesmo revelastes. Amém. São Clemente I, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá, se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá. Como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos, cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar. Hein? Você quer a vida eterna? Se não ganhar a vida eterna, vai ganhar o fogo eterno.
o distanciamento para sempre de Deus. Se você quer a vida eterna, o gozo eterno, a felicidade em plenitude, seja humilde. Arrependa-se dos seus pecados diariamente. Peça perdão a Deus pelas falhas, porque não sabemos o dia nem a hora que Jesus, nosso juiz pleno, irá voltar. Shalom.